Olá, pessoal do segundo período de administração. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para mais uma aula, Direito Empresarial, professor Demilson Pereira Ribeiro. Essa é a aula 18 do nosso cronograma, que nós estamos seguindo de maneira estritamente organizada, ordenada, de maneira que vocês podem olhar aí no cronograma, no índice controle de estudos. Então, como sempre, eu peço para vocês estudem a aula. Vocês vão olhar aí no índice controle de estudo, onde vocês têm o cronograma das aulas, o tema da aula, e aí você tem aula dada, aula estudada, marcar certinho que você estudou a aula revisada, resolução de questões. Bom, na aula 18 nós vamos trabalhar aqui os tipos de sociedade empresariais. É a parte 5 desse tema. Então esse tema é um tema muito extenso no direito empresarial. Dividi em 5 partes aqui, procurei cobrir tudo que fosse possível aqui para vocês realmente terem no caderno de estudo de vocês um manual completo de tudo que, se vocês guardarem e forem um dia trabalhar nessa área, vocês possam consultar e não tenham dúvida nenhuma. Então essa é a última aula. Depois, na aula 19, a gente já vai estudar a desconsideração da personalidade jurídica. E depois, na aula 20, a gente já inicia uma nova etapa aqui no direito empresarial. A partir da aula 20, nós vamos estudar uma parte específica do direito empresarial, que é o direito cambiário, quando nós vamos estudar os títulos de crédito. Então, recordando um pouquinho aqui, nós, quando iniciamos a primeira parte aqui, nós vimos sociedades personificadas e não personificadas, e aí nós fomos estudando uma por uma. De todas essas sociedades aqui, eu destaquei algumas com vocês, que são muito importantes. Nas sociedades não personificadas, sociedade em comum, é importantíssimo que vocês dominem. Nas sociedades personificadas. Bom, então nessa aula aqui nós vamos terminar o estudo que nós começamos na aula passada a respeito da sociedade anônima. Agora nós vamos trabalhar os órgãos sociais da sociedade anônima. Quais são? Letra A, de Assembleia Geral. Letra C, de Conselho de Administração. Letra D, de Diretoria. E letra C, de Conselho Fiscal. Isso aqui a gente forma um mnemônico, que para quem gosta de rock, aqui ó, ACDC, né? Para quem tem algum contato aí e gosta da religião, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, um mnemônico para a gente decorar os 4 órgãos da sociedade anônima: Assembleia Geral, Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Observem comigo aí que tem um asterisco no Conselho de Administração, né? O que é esse asterisco aí? Bom, o Conselho de Administração ele não é obrigatório, gente. Então, nós temos 3 órgãos obrigatórios: a Assembleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal. E um órgão facultativo, que é o Conselho de Administração. Tá joia? Vamos detalhar um por um aqui. Assembleia Geral primeiro. Assembleia Geral, então, vamos pelas características. Primeiro, é um órgão obrigatório. Segundo, é um órgão deliberativo. O que é deliberativo? Deliberar significa discutir, debater. Então, o órgão deliberativo máximo da companhia. As principais deliberações e decisões que ocorrem na Assembleia Geral, elas são de 2 tipos que nós vamos ver aqui na sequência. Primeiro, nós vamos falar da Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária ela tem que ser realizada anualmente. Então, obrigatoriamente, ela vai ser realizada anualmente. A regra geral é que ela se realiza nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social da empresa. Isso aqui nós temos previsão no artigo 131, como nós já havíamos estudado, estamos continuando, da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SA. Então, ó, Lei das SA. Diz que a Assembleia Geral é ordinária quando tem por objeto matérias previstas lá no artigo 32 e extraordinária nos demais casos. Aí o parágrafo único vem e define para a gente aqui, ó, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. Isso aqui é uma previsão legal interessante. Bom, vamos ver aqui no artigo 132 da Lei das SAs quais são as matérias que devem ser obrigatoriamente debatidas pela Assembleia Geral Ordinária. Diz aqui, anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá, olha a ordem, deverá haver uma Assembleia Geral, nós sabemos que ela é ordinária, para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, eleger os administradores, isso é muito importante, os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Então, o artigo 132 ele é bem claro nas matérias que obrigatoriamente serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária. E a Assembleia Geral Extraordinária? O que nós temos que ver? Bom, a lei é clara no sentido de que todos os outros assuntos que não forem obrigatoriamente objeto da AGO, da Assembleia Geral Ordinária, serão deliberados na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária. Então, por exemplo, a alteração do Estatuto Social não apareceu lá, então normalmente vai ser na AGE. A destituição de administrador não apareceu no artigo 132 da Lei das SAs, então vai ser da Assembleia Geral Extraordinária também. Tá joia? Então, outra coisa muito importante que eu quero que vocês observem é o seguinte: essas assembleias, elas devem normalmente trabalhar com quórum. Então, vão estar lá muitas pessoas presentes, né? Aí a gente vai tomar cuidado que a gente vai ter aqui quórum de instalação e depois outros quórums. Então tá aqui, então a palavra quórum é uma palavra-chave para o nosso estudo. Quórum de instalação está previsto no artigo 125 da Lei das SAs. E lembre-se, toda assembleia ela pode passar por uma primeira convocação e uma segunda convocação. Quando for a primeira convocação, para a instalação da Assembleia, será obrigatória a presença de 1/4 do capital social com direito a voto. Agora, se não alcançarmos esse primeiro patamar, na sequência a gente faz uma segunda convocação. E aí, para facilitar, é qualquer número de presentes, ok? Olha o que diz o artigo 125. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto. E aí vem, e uma segunda convocação, então não alcançamos aquele patamar, aí nós vamos instalar a Assembleia com que quórum? Qualquer número, ok? O parágrafo único, ele deixa bem claro ali, eu quero que vocês observem o seguinte: os acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e até discutir matéria submetida à deliberação. Isso aqui é sempre uma perguntinha de prova, né? Como se pudesse o acionista sem direito de voto ser isolado de qualquer maneira. Vamos trabalhar agora o quórum de aprovação. Então, vamos prestar atenção. Uma coisa é a instalação da Assembleia, iniciar os trabalhos. Outra coisa é deliberar e decidir sobre as matérias. Então, primeiro a gente tem o quórum de instalação, que vocês viram que o quórum de instalação tem uma primeira convocação, 1/4 do capital social daqueles acionistas que têm direito a voto. Se não alcançarmos esse patamar, segunda convocação, qualquer número de acionistas. Agora vamos ao seguinte: instalados os trabalhos, aí a gente vai trabalhar com o quórum de aprovação. Estamos deliberando dentro da Assembleia a respeito de determinados temas. O que nós vamos ter? Quórum de aprovação. Onde que está o quórum de aprovação? No artigo 129 da lei. E o quórum de aprovação é chamada maioria absoluta de votos. Tá certo? E não computa os votos em branco. Então, olha o que diz ali, ó. Artigo 129 da Lei das Sociedades Anônimas. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções, porque vão ter o que chamamos aqui embaixo de quórum qualificado, previstas em lei, são tomadas pela maioria absoluta. Então, a maioria absoluta, vocês têm que tomar cuidado, que são dois conceitos que a gente vai trabalhar também. Nós temos a chamada maioria relativa, que é a maioria dos presentes à reunião, e a maioria absoluta é a maioria de todos aqueles que compõem a instituição, tá certo? Então, pensando de 0 a 100, né, 100% seria 51%. Beleza, pessoal? Então, e o quórum qualificado? O quórum qualificado nós temos aqui no artigo 136 da Lei das SAs. Vai ser o quê? Metade dos acionistas, normalmente usado em situações mais delicadas e importantes da companhia. O artigo 136 diz assim: é necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito de voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão para deliberação sobre isso, ok?
Agora, aqui na letra C tem uma previsão interessante, né? Nesse período de pandemia, nessas épocas em que a tecnologia avançou tanto, a lei das SAs passou a prever a chamada Assembleia Geral Virtual. Pode ser feita nas companhias abertas e possibilitando a participação do acionista à distância. Quantas empresas hoje têm acionistas no mundo inteiro, né? Qual que é a previsão? É o artigo 121 da Lei das SAs, que está ali. Assembleia Geral convocada, quórum de convocação, instalada, quórum de instalação. De acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar conveniente a sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo único. Nas companhias abertas, veja que não tem previsão para as companhias fechadas, é só para as companhias abertas. O acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Então, quem regulamenta isso aqui é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, tá joia? Órgãos de administração da companhia. Então, agora aqui é o foco mesmo da nossa aula. Bom, nos casos do Conselho de Administração for obrigatório, a administração da companhia ela vai competir ao que nós chamamos ali, compete ao conselho, palavra-chave, e à diretoria. Nos casos em que o conselho de administração é facultativo, porque lembra que eu falei lá para vocês, lembra que o conselho de administração tem um asterisco? Então ele pode ser obrigatório ou não, de acordo com o estatuto. Se o conselho de administração for facultativo, a administração pode competir somente à diretoria. Aí a representação da companhia, gente, ela é privativa dos diretores. Somente os diretores representam a companhia. Onde que está isso? No artigo 138 da Lei das SAs, que diz: a administração da companhia competirá conforme dispuser o estatuto ao conselho de administração ou à diretoria, ou somente à diretoria. Percebam? Parágrafo 1º diz que o Conselho de Administração ele é um órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Tá certo? Agora vamos trabalhar uma teoria aqui dentro do direito administrativo e também dentro do direito empresarial, que é o seguinte, a teoria orgânica. Os administradores, gente, eles são meros agentes que se manifestam externamente à vontade da pessoa jurídica, sendo, portanto, eles partes integrantes da pessoa jurídica. Isso aqui a gente recorta da obra do renomado professor, né, André Luiz Santa Cruz Ramos, que é autor do livro que eu sempre recomendo para vocês, Direito Empresarial Esquematizado. É um dos melhores e mais importantes livros na área do direito empresarial no país. Bom, vamos trabalhar um pouquinho o conselho de administração, gente? Beleza. Primeiro, ele é facultativo. A maioria dos casos. A exceção é que ele seja obrigatório, e aí quem vai determinar isso aqui vai ser o estatuto, tá joia? 3 situações que nós precisamos observar aqui. A primeira é quando se tratar de uma companhia aberta, que está no artigo 138 da lei. Qual que é a intenção aqui? A intenção é a proteção do interesse público envolvido. Então, o artigo 138, parágrafo 2º da lei das SAs diz que as companhias abertas e as de capital autorizado, elas terão obrigatoriamente o conselho de administração. O segundo caso aqui, a segunda exceção, diz o quê? Quando se tratar de uma sociedade de economia mista. Está no artigo 238 da lei. Aqui, qual que é a finalidade? A proteção do interesse público envolvido nos recursos. Porque a sociedade de economia mista, ela tem capital público e capital privado. Aí nós temos aí no artigo 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista ou sociedade de economia mista tem deveres e responsabilidades do acionista controlador. Artigo 116, 117 da Lei das Sociedades Anônimas, mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a entender o interesse público que justificou a sua criação. Então, se nós temos o interesse público, nada mais justo que o Conselho de Administração, que é facultativo em regra, aqui receba essa exceção. Bom, a terceira exceção aqui, né, é quando se trata de uma sociedade de capital autorizado. Essa sociedade de capital autorizado, ela tem previsão legal no artigo 138 da Lei de Sociedades Anônimas. Qual que é o objetivo, gente? Por ser muito comum esse tipo de SA,
o conselho faz o controle e a supervisão quando há um aumento de capital. Então, aqui nós vamos ter a função do conselho deliberativo. O conselho deliberativo é um órgão colegiado de deliberações. É ele que estabelece metas, diretrizes para a companhia, tipo de operação que será realizada, é o órgão pensante da companhia. Então, veja bem, quem vai executar as metas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração? Quem executa é a diretoria. Quando há conselho de deliberação, quem elege e destitui a diretoria é a Assembleia Geral. Quando há conselho de administração na companhia, ela supervisiona os atos da administração da diretoria e, nesses casos, ela também tem o poder de destituir a diretoria, sem que haja necessidade de realização de uma assembleia, trazendo celeridade ao ato. Essas observações aqui é para vocês terem uma certa noção mais detalhada, tá certo? Fiquem tranquilos. Na letra B. Qual é a composição do Conselho de Administração, gente? Primeiro, no mínimo 3 membros. Esses membros, eles podem ou não ser acionistas. Segundo, não precisa residir no país. Então, fica de olho aí, quantidade e característica desses membros. Bom, vamos falar um pouquinho da diretoria, pessoal? A diretoria é muito importante. Por quê? É o órgão obrigatório, tanto na companhia aberta quanto na companhia fechada. A diretoria é o órgão de representatividade, de execução. São os diretores que praticam atos representando a companhia. A gente tem aqui no artigo 144 da Lei das SAs, no silêncio do estatuto, então quando o estatuto não prever, inexistindo deliberação do Conselho de Administração, no artigo 142, competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento. Composição da diretoria. Cuidado com esses números, viu, gente? O mínimo de 2 membros. De novo, características: acionistas ou não, residente no país. Como ele é o representante da companhia, ele precisa estar residindo no país, porque senão ele atrapalha muito o andamento das atividades da empresa, tá certo? Vamos falar agora do Conselho Fiscal. Primeiro, vamos destacar sempre, é um órgão obrigatório. Função. Quais são as funções do Conselho Fiscal? Temos 2 bem importantes. Fiscalizar as contas da companhia, fiscalizar os atos de gestão. Atenção! O Conselho Fiscal, gente, ele tem existência obrigatória, mas o funcionamento é facultativo. Isso aqui sempre aparece em perguntinhas, tá joia? Olha o que diz o artigo 161, é um artigo que a gente precisa detalhar bem. Ele diz ali, ó, a companhia, e não determina se é aberta ou fechada, terá um conselho fiscal, vejam, terá, então a existência dele é obrigatória, e o estatuto disporá sobre o seu funcionamento. Então, o funcionamento é facultativo, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal ele será composto, então, composição, mínimo de 3 membros, máximo de 5 membros. Suplentes em igual número. Características, são acionistas ou não, e eles são eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, gente, quando em funcionamento, quando o funcionamento não for permanente, né, ele será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem um mínimo de 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. E cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. O parágrafo 3º diz que o pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral. Elegerá os seus membros. Isso aqui dá maior flexibilidade à instalação, né, e funcionamento do Conselho Fiscal. E o parágrafo 4º diz o quê? A Constituição do Conselho Fiscal estão observadas as seguintes normas, então regras importantes de constituição do Conselho Fiscal. Bom, a primeira delas fala dos titulares de ações preferenciais, quando a gente estudou, sem direito a voto, ou com voto restrito. Eles terão direito de eleger em votação separado um membro,
e o seu respectivo suplente. Esse igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem o conjunto 10%. Essa previsão aqui é para preservar esses grupos, para que eles não sejam esmagados pela maioria composta ali na empresa. Agora, o parágrafo 5º também é importante. Vejam, os membros do Conselho Fiscal e os suplentes exercerão os cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que nós vimos, que se realizará após sua eleição, e poderão ser reeleitos. Não falou por quanto tempo. Agora veja aqui. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, eles exercerão o cargo até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua reeleição, poderão ser reeleitos também. Agora, a função de membro do Conselho Fiscal, gente, ela é indelegável. Não pode ser delegada, não pode ser transferida. Então, vamos ver aqui a composição do Conselho Fiscal. Bom, o mínimo 3, no máximo 5. Igual o número de suplentes. Características: acionista ou não, residentes no país. Tem que estar fiscalizando as contas e os atos de gestão por perto. Então, não pode estar fora do país. Reorganização societária. Gente, então ali atrás a gente terminou a sociedade anônima e os seus órgãos. Agora vamos ver aqui. A reorganização societária, nós temos aqui 4 formas de reorganização societária que aparecem para a gente, tanto na prática profissional quanto aparece também em concurso. A transformação, a fusão, a incorporação e a cisão. Vamos falar um pouquinho da transformação? O que é transformação? É a operação pela qual a sociedade passa independentemente de dissolução, palavra-chave, e liquidação, de um tipo para o outro. Então vamos ver um exemplo aqui. É o caso, por exemplo, de uma sociedade limitada que passa a ser uma sociedade anônima. O que ocorreu aqui, gente? É uma transformação. Para quem interessa nessa área, foi o que ocorreu com o Magazine Luiza. Então era uma limitada, virou uma SA. Posso ter uma SA virando uma ilimitada. Agora, atenção! A SA fechada e a SA aberta, será que é ato de transformação, gente? Resposta: não. Pois não há modificação de tipo societário, que continua sendo o mesmo, que é uma sociedade anônima. O que ocorreu ali é uma abertura ou não do capital, tá certo? Vamos falar um pouquinho da fusão, pessoal. O que é fusão? Fusão é a incorporação pela qual se unem 2 ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então vamos ver ali. A sociedade A e a sociedade B serão extintas. E a sociedade C será uma nova pessoa jurídica, com um novo CNPJ. Veja bem, uma nova pessoa jurídica, novo CNPJ. É o que aconteceu aqui, por exemplo. A Brahma e a Antártica, elas se juntaram e formaram a Ambev. É o que aconteceu com a Sadia e com a Perdigão. Elas se juntaram e formaram a BR Foods, Brasil Foods. Letra C, pessoal, incorporação. Conceito de incorporação. O que é incorporação? A incorporação é aquela operação societária pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outro, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, nós vamos ter a sociedade incorporadora, aqui no nosso exemplo A, que irá absorver a incorporada B, a qual será extinta. Então, veja que só a B será extinta, somente a B. A incorporadora A fica normal, existe. Então, o exemplo que nós temos no mercado empresarial é o quê? Santander. O Santander incorporou o Banco Real, aí ficou só o Santander. Outro exemplo, o Bradesco incorporou o HSBC, ficou só o Bradesco. Viram a diferença? Cisão, pessoal. Qual é o conceito de cisão? Cisão é a incorporação pela qual a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial. Então, aqui no conceito, vocês já viram que nós temos 2 tipos de cisão. Nós temos a cisão total, que aí desaparece, a cisão parcial, que não desaparece. Vamos conceituar e exemplificar? Quando ocorre a cisão total? Ocorre
quando há transferência da totalidade do patrimônio da empresa cindida, no nosso exemplo A, para outras empresas, B, C e D, por exemplo. Assim, a sociedade cindida ela será extinta, não existirá mais. E no caso de cisão parcial, qual que é o conceito aí para a gente exemplificar e detalhar? A empresa A transfere parte do seu patrimônio para a empresa B, não sofrendo. Isso aqui é importante. Na cisão parcial, ela não sofre a extinção, porque ainda continuará existindo. Eu pus um exemplo aqui, a Gol. A Gol, ela criou aqui, né? Ela cindiu, criou a Smiles, mas não desapareceu. Então tem uma e tem a outra. Existem as duas. Bom, sociedades coligadas. Isso aqui também é um tema muito interessante no direito empresarial. Previsão no artigo 1097 do Código Civil que diz: consideram-se coligadas as sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Então nós vamos ter aqui a sociedade controlada. Sociedade controlada é aquela que tem outra sociedade, a controladora, controlando. Então está aqui no artigo 1098, fala assim, é controlada. Então aqui a gente está definindo, há uma definição legal de sociedade controlada. A sociedade cujo capital de outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. 2. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações, cotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Sociedade filiada, pessoal, vamos definir aqui? Bom, sociedade filiada ou sociedade coligada é o gênero. Então nós temos sociedade coligada, o gênero. Mas também nós podemos ter aqui a espécie, né? Nós temos a espécie de sociedade coligada que nós chamamos de sociedade filiada. Bom, tá onde isso? No artigo 1099 do Código Civil, que diz que disse coligada ou filiada a sociedade cujo capital outra sociedade participa com 10%, veja o patamar, ou mais do capital da outra, sem controlá-la. E a sociedade de simples participação? É o que nós temos aqui no artigo 1100 do Código Civil, que diz que é de simples participação a sociedade cujo capital social outra sociedade possua menos de 10%. Então veja o patamar de diferença. Mais de 10%, filiado ou coligada, menos de 10%, sociedade de simples participação. Ok? Bom, vamos trabalhar um pouquinho a holding, pessoal. O que é uma holding? Conceito. A holding é a sociedade que tem por objeto social a gestão de participação societária em outra ou outras sociedades. Pode ser de controle, então eu vou ter uma holding aqui de controle, ou pode ser de participação relevante no capital social de outra sociedade. Objeto social, gente, vamos definir aqui o que é objeto social. É a finalidade de criação da empresa. Ela pode ser na sociedade limitada ou na sociedade anônima, tendo por finalidade principal participar em uma outra sociedade, tendo o poder de controle da outra empresa, uma participação de relevância no capital social. Quando nós definimos aqui a holding, agora nós podemos falar na classificação ou espécies de holding que nós temos. Bom, nós temos a holding pura. A holding pura é aquela que tem por objeto social a participação no capital de outra sociedade, ou seja, ela é constituída com a única função de gerenciar as empresas controladas, definindo e orientando as políticas operativas a serem seguidas por elas, e pode eventualmente patrocinar o financiamento necessário para operacionalizar essas demais empresas. Nós temos a chamada holding mista. O que seria a holding mista? Bom, o conceito é bem claro. Trata-se de uma corporação constituída para, além de participar no capital social de outra empresa, como na holding pura, né, exercer a exploração de outras atividades empresariais. Essa holding aqui, a holding mista, é a mais comum no Brasil por questões tributárias e fiscais. Agora, na letra C, nós vamos ter aqui, gente, a chamada holding patrimonial.
Trata-se de uma criação de holding pela família de uma pessoa jurídica, que é colocada todo o patrimônio nessa holding. Então, por exemplo, carro, imóveis, né? Dividindo as cotas entre os membros da família. Bom, assim, gente, é possível diminuir o que? A carga tributária incidente sobre as transações, por exemplo, na incidência de um imposto de renda, que ao invés de ser 27,5% no que se refere à pessoa física, passa a ser de 15% relativo às pessoas jurídicas. Se há o falecimento de um dos membros, o inventário vai ser somente das cotas desse membro que ele possuía nessa holding, né? Isso barateia muito, principalmente um tributo que é o ITCMD, que é o Imposto Transmissão Causa Mortes, e aí então fica bem mais barato o inventário. Sem a necessidade de desmembrar também a escritura pública. Por quê? Porque continua a existência da pessoa jurídica dessa holding. Pessoal, aqui a gente está chegando na nossa finalzinho da nossa aula. Quero continuar com vocês aí, né? O caderno inteligente, construção. Façam esquemas de memorização. Último momentinho da nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Que aí entrem lá no nosso grupo, conversem, perguntem, façam questionamentos. Caprichem aí no nosso caderno de estudo. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.